Bereanos. Talvez você já ouviu essa palavra em algumas mensagens e hoje eu quero te falar um pouquinho sobre ela. Bereanos eram pessoas que tinham um hábito que era maravilhoso, que era de ouvir algo sobre a palavra e voltar e conferir na palavra para ver se aquilo estava correto. Isso é um hábito maravilhoso e eu quero falar com você sobre isso hoje, para você criar esse hábito na tua vida, porque ele é muito saudável. Mas antes eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e deixar comentários também aqui, que isso é maravilhoso. Deixa um comentário nesse vídeo, isso é muito bom. E lembra também que nossos vídeos são para você ouvir e não precisa assistir se não quiser. Mas ouça e seja abençoado pela palavra. Então é isso, que Deus abençoe tua vida e te fortaleça a cada dia mais e mais. E vamos à palavra. Glória a Deus! Estamos aqui mais uma vez para o momento da palavra. Momento que a gente come um pouquinho da palavra do Senhor e se alimenta espiritualmente. Hoje o tema da nossa palavra é Bereanos. Espera aí que já você vai entender o que é isso, se talvez você nunca ouviu essa palavra, mas fica por aí que por trás dessa palavra, talvez desconhecida por você, talvez um pouco conhecida, mas você não sabe exatamente o que é, mas guarda algo muito precioso para a nossa vida espiritual. Mas, para basear essa nossa palavra, eu quero ler com você Atos, capítulo 17, os versículos 10 e 11. Atos 17, 10 e 11, que nos diz o seguinte, presta bem atenção. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Eles chegaram lá e foram à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Meus queridos, entendam uma coisa. Bereano. A nossa reflexão hoje talvez ela seja até um pouco mais curta, mas a mensagem dos bereanos ela é muito preciosa para os nossos dias. Por quê? Percebeu que os bereanos, eles ouviam o que Paulo e Silas falavam, mas eles voltavam e examinavam nas palavras, conferia na palavra, nas escrituras, para saber se aquilo realmente era desse jeito. Então, esse hábito é maravilhoso e saudável. A gente precisa ter esse hábito. Agora, por que, Edu, eu preciso ter esse hábito? Porque o mundo mente. Sabe que antigamente eu ouvia muito uma expressão que falava bem assim, ó, mente tanto que a cara nem treme. Tem gente que mente que não tá nem aí, meu irmão. Mente com a cara mais confiável do mundo e te engana lindamente. Mas, quando o assunto é a Bíblia, eu tenho a Bíblia ao meu acesso, graças a Deus. Eu tenho a Bíblia em minhas mãos e eu posso abrir ela e pesquisar. E eu estava até falando isso com os jovens da nossa igreja, lá da Igreja Batista, essa semana. A gente tem algo muito mais também que facilita muito mais nossa vida, que é a internet. A gente vai lá e pesquisa alguma coisa e procura o versículo que fala sobre aquilo e vai dar uma pesquisada, dá uma ajudada. Mas a nossa fonte precisa ser sempre a Bíblia, não a internet. A Bíblia é só um facilitador para a gente chegar no versículo mais fácil. Então, o mundo mente, meu irmão. E sabe o que é pior? Pessoas se infiltram na casa do Senhor, entram na casa do Senhor, fingem ser nossos irmãos e mentem pra gente. Ah, como isso é triste, como isso é complicado. Mas eu não posso achar que, vou desistir de tudo. Não, não desista não. Não desista de nada. Continue com o Senhor. Continue com o Senhor porque é Ele que vai cuidar de você. Continue com o Senhor porque Ele não desiste de você. Por que você vai desistir do Senhor se Ele não desiste de você? Entendeu? Então, faça como os bereanos. Volte para a palavra sempre. E sabe o que facilita você estar sempre voltando para a palavra? Lê ela todos os dias. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa chegar para você e dizer uma coisa que não está na palavra, algo que não tem nenhuma vírgula dessa na palavra, vai logo te acender uma luzinha assim, você vai falar, será que isso está na palavra mesmo? Eu acho que não está, não. Acionou uma dúvida. Aí você vai lá e pesquisa na palavra, porque você já teve algum contato com a Bíblia. Mas a gente vive numa geração onde as pessoas não estão tendo contato com a palavra. Nenhuma forma de contato.
não leem a palavra, não têm contato com a palavra através das mensagens, nada, 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 nada. E a gente sabe que tem gente que não consegue ler, seja por algum problema de vista, ou talvez não sabe ler ainda, mas entenda que eu lembro que lá na nossa igreja tinha, os irmãos contam a história de uma irmã que ela não conseguia enxergar, ela tinha problemas de vista e não enxergava. E aí o que acontecia? Essa irmã ouvia a palavra do Senhor e aquilo entrava no coração dela, ela aprendeu do Senhor pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Entendeu que não nada impede aquele coração que quer buscar o Senhor. É que eu esqueci o nome dessa irmã de lá da igreja, senão eu falava o nome dela aqui, que ela é um testemunho que todo mundo conta lá, um testemunho que é muito forte em nossos corações lá na Igreja Batista. Mas entenda isso hoje, nada pode impedir você de buscar o Senhor. Sempre tem uma forma de você aprender da palavra do Senhor. Sempre, 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 sempre. E aí que você precisa buscar a palavra, ter contato com a palavra, com a Bíblia Sagrada. Você precisa ler. Se você sabe ler, se você tem suas vistas boas, leia a Bíblia. Não espera você ter um problema para depois você dizer, eu devia ter lido. Não, faz isso hoje, faz isso agora, leia a palavra, sabe? Você precisa dessa palavra, essa palavra que nos alimenta. Mas a gente vê muitas pessoas que têm como ler a palavra e não leem. Escolhem ler outras coisas, ou escolhem até ficar mexendo no celular o dia todo, mas não para um pouquinho de tempo para ler um pouquinho da Bíblia. Eu sempre falo que a gente não precisa ler a Bíblia com pressa, não. Eu preciso ler ela toda em um ano, ler toda em 6 meses. Se você fizer isso bem, mas não precisa. Você tem uma vida inteira para ler a Bíblia, então vá lendo aos pouquinhos, ao ler um pouquinho de versículo, talvez um capítulo, talvez uma folha completa da Bíblia, mas leia. Não para no tempo não, meu irmão, minha irmã. Não para no tempo, tenha contato com a palavra, porque é esse contato com a palavra que vai fazer com que você, para quando alguém vier dizer alguma coisa que não está na palavra, que você vai logo acionar e falar bem assim, sim. Quer ver uma coisa que não está na palavra, que às vezes as pessoas falam e a gente compra por verdade, mas não está na palavra? Tem gente que fala bem assim, é bem assim, é bem que Deus diz, faz a tua parte e eu te ajudarei. Meu irmão, isso não tem na Bíblia. Isso não está na Bíblia em canto nenhum, nem no Novo, nem no Antigo Testamento. Isso são as pessoas que dizem, mas na Bíblia não tem isso. Então, se você tivesse tido contato com a Bíblia, lido a palavra, você ia saber que você nunca leu isso na Bíblia. Eu nunca vi isso na Bíblia, como assim? Aí você ia pesquisar ou perguntar para alguém que tenha mais, maturidade na palavra, e essa pessoa ia te ajudar, ia te falar. Mas às vezes a gente não tem esse contato com a Bíblia e isso nos prejudica demais. E os bereanos, eles tinham essa intimidade porque tudo que se falava, que Paulo e Silas eram pessoas de extrema confiança para pregar a palavra. Mas mesmo assim, eles iam lá e conferiam nas Escrituras. E isso não quer dizer que você vai desconfiar da pessoa, não. Porque aqui a palavra não está falando que o que os bereanos faziam era ruim e errado, não. Muito pelo contrário. A gente precisa ter esse hábito porque esse hábito é muito bom. A gente vê às vezes na internet as pessoas falando umas coisas tão complicadas, tão heréticas, e falam como se fosse a maior verdade do mundo. Mas para você, que em nome de Jesus a partir de hoje será como os bereanos, que confere na palavra tudo que você ouve, você não vai engolir qualquer coisa que lhe dão para comer, não. Você vai analisar muito bem antes. Glória a Deus por isso. Você vai analisar. Você vai ter sabedoria vinda do Senhor. Meus queridos, a gente precisa largar a preguiça de lado e pegar a palavra para ler, para estudar, para comer dessa palavra, para que essa palavra entre em nós. Então os bereanos tinham esse hábito que é tão precioso. E eu digo isso, meus irmãos, não só na área espiritual, mas em toda parte da nossa vida. A gente precisa analisar bem as coisas. Porque a gente não sabe de onde vem uma mentira. A mentira, ela sempre vem muito bem empacotada, sabe? Muito bem embalada. E aí quando chega até nós a mentira, a gente
Pensa até que é uma verdade que a pessoa falou com tanta seriedade. As pessoas não têm o menor pudor em mentir. Mas nós precisamos dessa sabedoria vinda do Senhor. Saber que tá bom, aquela pessoa falou comigo, ok, que ela falou, ela pode ter falado da melhor forma possível, tentando me convencer, mas eu preciso saber aprender a analisar as coisas, tudo na nossa vida. Qualquer coisa que nos é dito, seja de onde vier, eu não posso só aceitar, eu preciso avaliar as coisas. E é isso que o Senhor quer nos alertar através dos bereanos. Porque é muita mentira hoje em dia. Hoje em dia fala-se muito das fake news, né? As pessoas... Fake news é uma notícia mentirosa. É uma palavra em inglês. News seria uma notícia fake, falsa. Então seria uma notícia falsa. Ou uma notícia mentirosa. Hoje em dia tem muita notícia mentirosa, muita fake news por aí. A gente não pode aceitar tudo de qualquer jeito. Eu preciso olhar e analisar. Mas analisar na ótica correta, justa. Buscando realmente a verdade. Não só a verdade que me agrada, mas a verdade que é a verdade. E isso vem muito na palavra, porque na palavra, às vezes, a palavra vai nos desagradar em alguns momentos. Sabe por quê? Porque em alguns momentos a gente vai estar errado. Meu irmão, e quando a gente está errado, a gente precisa baixar a cabeça e reconhecer que errou. A gente não pode olhar para tudo e falar bem assim, mas eu não gostei disso, então não é verdade. Meu irmão, a vida não é assim. O Senhor não nos ensinou assim. Então eu preciso olhar para tudo isso e entender que às vezes a verdade vai me desagradar. E eu preciso aceitar esta verdade, mesmo que me desagrade. Sabendo que se me desagradou é porque eu estou de uma certa forma errado. Que eu preciso corrigir alguma coisa. E aí nesse momento eu não posso deixar que o meu ego fale mais alto. Nesse momento eu não posso deixar que o meu ego grite a ponto da verdade ser sufocada em mim. Não, de forma alguma. Eu preciso entender que a verdade ela vai ser verdade, goste ou não. Então entenda isso hoje. Espiritualmente, isso é muito precioso e muito sério para as nossas vidas. Assim como os bereanos avaliavam tudo, precisamos avaliar tudo. Colocar tudo, passar tudo pela peneira da justiça e da verdade de Deus, sabe? E após isso eu consumo aquela coisa. Os bereanos não deixavam, mesmo que Paulo e Silas eram pessoas de Deus, muito abençoadas, tudo que Paulo e Silas falavam, eles iam lá e conferiam na palavra. E sabe o que acontece? Os versículos que seguem desse capítulo 17 de Atos, a gente leu os versículos 10 e 11. Aí os versículos mais à frente, eles falam que a igreja ali crescia a cada momento. Porque esse não aceitar qualquer coisa, mas confiar tão somente na palavra, não em homens, isso fazia com que a igreja crescia. Mas a gente vê muitas pessoas confiando em homens, quando a igreja precisa confiar em Deus e na sua palavra. Isso é muito precioso quando a gente confia em Deus e na sua palavra, não no que homens falam. Homens podem errar, homens podem falhar. Homens podem falar até que não seja por tanta maldade em alguns momentos, mas eles falham. E reconhecer o erro é algo muito precioso. Reconhecer o erro é um negócio que a gente precisa fazer. A gente precisa entender que ninguém é super-homem, que nunca falha, nunca erra. E eu desconfio muito de pessoas, sabe o quê? Que sabe que erraram, meio que reconhece o erro, mas não reconhece, sabe? Aquela pessoa que tem uma explicação para tudo. Eu errei, mas foi por causa disso, daquilo e daquilo outro. Meu irmão, quem errou, errou. Precisa reconhecer o erro e corrigir a rota. Sabe? Corrigir o que fez de errado. Mas se a pessoa fica buscando explicação para tudo. Mas é porque aconteceu assim, então eu não tenho tanta culpa assim. Meu irmão, desconfie desse tipo de gente. Tenha misericórdia, ore por essa vida. E, sabe, ore. Ore bastante por essa vida. Então, entenda isso hoje. Precisamos ser como os bereanos. Precisamos ser como eles que voltavam sempre para a palavra, porque a sua confiança estava no Senhor e na sua palavra, não em homens.
Homens podem falhar, homens podem errar, homens até em alguns momentos dizem heresias. Mas nós precisamos reconhecer que a palavra que não mente, é a Bíblia Sagrada que não mente. Então volte sempre para a palavra. Tenha contato com a palavra todos os dias da sua vida, para que o inimigo não te engane, para que o inimigo não te leve por um caminho errado e que você jure que está no caminho certo, mas na verdade está num caminho distante do Senhor. Então que Deus cuide de você, que Deus te dê sabedoria na palavra, cada dia mais e mais e mais. Que Deus te fortaleça a cada dia e eu ainda quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai de tão grande amor e cuidado, eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa vida que ouve essa oração nesse momento. Pai, nos dá sabedoria como um povo de Bereia, Deus. Que nós sejamos como bereanos, ó Deus, que voltamos sempre para a Tua palavra porque confiamos nela. Ah, Deus, homens podem falhar, mas o Senhor não falha. Homens podem mentir, mas o Senhor não mente. Ah, Deus, e que a gente sempre volte para as Tuas Escrituras, ó Deus, para a Tua palavra, para a Bíblia Sagrada, porque sabemos que dela não provém mentira. Ah, Pai, continua conosco, abençoa nossas vidas, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça cada dia mais e mais, e que você queira ser como um bereano, que busca sempre na palavra, porque a palavra é a verdade.